bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burhammer e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho a honra de receber o Tássio Pagels, formado em administração em 2005. Gente, o Tássio trabalha com gestão de logística, uma área que é fundamental para o marketing. E ele está aqui para compartilhar as experiências. Hoje ele trabalha na Sumitomo Chemical, uma empresa de defensivos agrícolas, e ele vai explicar tudo para a gente, para inspirar vocês. Tássio, que honra, que prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, professora. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando com você um pouco da experiência, né. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Olha, eu sei que abrir a agenda não é fácil, né? A gente se encontrou casualmente, Verdade. né? Na porta de um supermercado e é alegria. Professor! Eu digo, gente, como é bom a gente ser reconhecido pelos ex-alunos, né? Então, aqui estamos nós. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito o convite, porque eu sei que no seu cargo hoje, né, ter uma agenda de uma manhã inteira para a gente conversar é difícil. Então, sinto-me, de fato, muito honrada por você estar aqui. Não, eu que agradeço, né, porque assim, existe realmente a correria, mas poder compartilhar e trazer aqui um pouco da nossa experiência, acho que é retribuir aquilo que a gente captou, né, na faculdade, né, então assim, não é difícil lembrar de você, né, alguns professores marcam a nossa vida e você foi uma das que marcou a minha vida, né, então só agradeço aqui por tudo que tem feito, né. Obrigada, obrigada. Nossa conversa é bem informal. O nosso projeto chama Experiências Inspiradoras, então o que a gente quer é inspirar quem ainda está na universidade ou ainda nem entrou, né? E aí eu queria que você começasse me contando como foi sua vida na universidade, como foi escolher a administração, e aí depois a gente vai para a sua vida profissional. A administração acho que me escolheu, né? Então eu fiz para direito e fiz para administração, só que quando eu vi as possibilidades, eu vi que realmente eu me encontrava com a administração, porque o direito não era uma coisa que me encantava. Você chegou a cursar direito? Não cheguei a cursar, mas fiz vestibular, né, e depois, conhecendo vários amigos meus, passaram para direito, né, e tive muito contato com isso. Hoje em dia você tem bastante contato, né, nessa parte de contrato, mas eu gosto muito do dinamismo. A administração me traz esse papel do dinamismo e a logística em si também traz isso, né? Então a administração foi uma das principais áreas que eu focava, né, na escolha, e me senti bastante realizado, né? Então quando entrei, que comecei a cursar, né, logo no começo ali aquelas primeiras aulas que às vezes são bem teóricas, mas mesmo você vendo ali a teoria da administração, é o que vai trazendo ali o encantamento, né? Então, você pensar em indústrias, pensar em grandes coisas, grandes oportunidades. Então, foi me apaixonando durante o curso, né? Então, foi bem bacana. Durante a faculdade, né, eu comecei a estagiar, tive a oportunidade de ter 3 estágios, né? Um foi, eu brinco que foi um estágio relâmpago, que foram só apenas 2 semanas. Foi um estágio no Banco do Brasil, na compensação na época, que era onde tinham as melhores bolsas, né? Então tive a oportunidade de ingressar. Por que só 2 semanas? Porque era de 7 à meia-noite, eu estudava de manhã, o estágio era de 7 à meia-noite, e logo na segunda semana eu tive a oportunidade de passar num estágio para a Receita Federal. Então, assim, quando eu pesei o que eu ia aprender, né? Nesse estágio do Banco do Brasil, era trabalhar com compensação, então era separar cheques ainda, ó. Então estamos ficando velho, né? Então era separação de cheque para fazer a compensação no dia seguinte. Eu vi que não ia agregar muito no meu conhecimento na prática. Era um trabalho bastante operacional. E quando surgiu essa oportunidade de ir para a Receita Federal, né, eu era aquele que mandava as cartinhas informando para o pessoal que ia para a malha fina, né? Então não era um trabalho bacana de se mandar, mas assim, foi muito interessante, né? Porque
Lá eu consegui entender a lógica, tinha que fazer toda a catalogação das cartinhas, que vai com aquela R, né, o aviso de recebimento. Então, eu fui entendendo como funcionava e tentando aprimorar a forma de executar aquilo de maneira mais rápida, né? Então, lá na época eu já começava a trabalhar com algumas planilhas de Excel, onde tinha uma sequência lógica, e a coisa que o estagiário anterior fazia em 4 horas, eu passei a fazer 1h30, 2 horas. Já era logística. Já era logística. Já era logística e você não sabia o nome disso, exatamente. Né? E aí depois você foi para o Sebrae. Aí o Sebrae foi a grande escola, né? Então o Sebrae, você puder, quem puder vivenciar, né, essa experiência, que faz a administração, puder vivenciar um estágio no Sebrae, tanto os treinamentos que ele proporciona, né? Eu fiz quase todos os treinamentos que lá estavam disponíveis e pude estagiar lá, né? Então assim, trabalhava lá na época na parte de acesso ao crédito, né? Então assim, os grandes empreendedores de microempresas, né, procuravam o Sebrae para poder tanto buscar orientações, como também captar investimentos, né, para poder investir e crescer ainda mais os negócios deles, né. Então a gente aproveitava para fazer todo o levantamento, o diagnóstico, fazer um business case do negócio do empreendedor e ajudá-lo a captar esse recurso junto aos bancos, né. Então é extremamente gratificante quando você via lá o crescimento que eles iam fazendo, você estruturava, às vezes tem aquela questão do empreendedorismo, né, de fazer, mas não tinha muita questão da organização. Então, assim, você trazer toda a técnica que você aprende na faculdade e poder levar para eles, né, controle de estoque, gerenciamento de fluxo de caixa, né, toda a parte da logística em si, de poder receber, armazenar direito e poder fazer as entregas. Então, assim, eu digo que foi um laboratório, o Sebrae foi meio que um laboratório para poder vivenciar tudo aquilo que a gente tem na teoria, né, acadêmico, poder vivenciar na prática, né? Então foi uma experiência fantástica. Eu imagino. Eu gostei de você falar empreendedores de microempresas e não microempreendedores, né? Até porque não são microempreendedores, né? São grandes empreendedores de uma empresa pequena que pode se tornar grande, né? Então a gente não pode diminuir, essa é uma linguagem que o Sebrae sempre usou, né? E isso ficou comigo desde então, né? Então são grandes empreendedores que só sabe quem vivenciou, né? Então, é de tirar o chapéu para os empreendedores que nós temos aqui. Aí como foi que você conseguiu o seu primeiro emprego, de fato? Ou o Sebrae deixou aquela sementinha do empreendedorismo? O Sebrae deixou a sementinha do empreendedorismo. Eu saí formado, crente que ia ser um grande empreendedor. Foi mesmo? Né? Fui fazer uma pós-graduação em gestão empreendedora pelo UFC, em parceria com a IEL, né? Então, fiz essa pós-graduação em gestão empreendedora e acabei que entrei comecei a trabalhar, né, num escritório de representante da Cooperativa da Construção Civil, né, que trabalhava meio que um pool de compra para as construtoras, né, para as empresas de engenharia aqui do estado do Ceará, e ajudava nesse sentido e acabei indo mais para a parte financeira, né? E como o sonho de todo acadêmico, né, formado em administração, quando sai, é ser um trainee, né? Eu quero ser trainee da Ambev, quero ser trainee da Odebrecht, quero ser trainee de grandes empresas aí, né? Então, esse sonho do empreendedorismo existia e existia o sonho do trainee, né? E enquanto eu estava trabalhando nesse escritório lá, apareceu a oportunidade, um processo seletivo, né, de jovem empreendedor, né, que no caso era o programa de jovem empreendedor da Odebrecht, para ser trainee. E fui participando do processo seletivo, né? E cada vez mais afunilando. Cheguei na final desse processo seletivo, eu e outro colega. E ficamos amigos, trocamos telefone, porque como foram várias etapas, né? A gente foi se conhecendo. Concorrentes e amigos, né? E no final ele passou, né? Ele foi escolhido para ir. Foi, inclusive, morar em Paraupebas, interior do Pará. E quando nessa conversa, né, ele pegou e disse que trabalhava no Grupo Edson Queiroz, na Indaiá, como trainee de logística. E perguntou se eu não tinha interesse de participar do processo seletivo. De novo logística. Então, eu brinco que eu posso até não ter escolhido a logística, né? Acho que foi ela que me escolheu. Com certeza. Então, participei do processo seletivo, né? Foram também mais várias etapas de processo seletivo e graças a Deus, tive a oportunidade de entrar. Entrei como trainee. Nesse primeiro momento, eu cuidava de gestão de frota. O Grupo Edson Queiroz estava fazendo a renovação da frota, né? Então entrei logo na renovação da frota, pega caminhão antigo, devolve, traz caminhão novo, né? Então passei 6 meses nesse processo, trabalhava na holding, né, do Grupo Edson Queiroz, onde recebia todos os KPIs
das filiais, né? Então ficava tudo gerenciado na hold comigo, eu montava e fazia as apresentações para a gerência, para a superintendência, né, de águas. Com 6 meses, né, surgiu a oportunidade de ir para analista de distribuição, então tive mostrando o resultado, fazendo ali o que estava sendo solicitado e tentando cada vez entregar mais do que era solicitado, né? Sempre esse negócio de tentar otimizar aquilo que você está fazendo, como fiz na Receita, como fiz no Sebrae e fiz lá na Indaiá também. Tive esse reconhecimento, onde passei a ser analista de distribuição. Aí eu comecei a viajar pelas filiais do Grupo Edson Queiroz da Indaiá, né, em Minalba, pelo Brasil inteiro. Então, às vezes, algumas filiais apresentavam algumas performances não satisfatórias. Então, a gente ia lá, fazia o diagnóstico, onde identificava alguns problemas, seja de devolução, seja de atraso na entrega. Fazia o diagnóstico junto com a filial, junto com o comercial. Acho que esse é um ponto que eu quero destacar, porque assim, o comercial e o marketing, né, e a logística, em muitas empresas, você fala de comercial e logística, é lado A e lado B, existe uma guerra, né, entre os dois, e eu sempre busquei o contrário, eu sempre busquei estar junto do comercial, entender as dores do comercial para que eu pudesse ser solução e não barreira. Perfeito. Então, trabalhava em conjunto, fazia esses diagnósticos, implementava um plano de ação, voltava, acompanhava mensalmente e a cada 3 meses eu voltava em loco para poder verificar o que tinha acontecido. Nessas idas e vindas, né, de passar em algumas filiais que apresentavam problemas, estava numa filial lá em Salvador, fazendo esse mesmo processo, e surgiu a oportunidade, foi criado a gerência de logística, não existia antes, então eu fui uma das primeiras gerências de logística de filial do Grupo Edson Queiroz, da Indaiá, no caso, né, que não existia na Indaiá, então eu e mais 2 colegas fomos gerentes de logística, fomos promovidos no mesmo período, e eu fui transferido para Salvador, né, onde pude gerenciar a logística lá da filial Salvador, com 1 ano após ter sido promovido para analista de distribuição. Quanto tempo você ficou em Salvador? Eu passei 3 anos e meio. E uma história que eu gosto de contar, né? Quando eu cheguei lá, filial com problema, atraso na entrega, resultado não estava tão bom. E eu tinha apenas 24 anos de idade, né? Menino, cheguei lá, meu Deus, e agora, como é que vai ser? E cadê ter moral, né? Aí eu disse, eu tenho que saber por onde é que eu vou começar, né? Tem tanto problema, sentei na frente do gerente comercial lá e disse assim, estou começando aqui um trabalho, já estava trabalhando algumas coisas, aí eu disse assim, se você achasse uma lâmpada mágica hoje, quais seriam os seus 3 desejos para que a logística lhe atendesse? Aí ele pegou e me disse, né, eu disse assim, pô, então pronto, esse vai ser meu foco de trabalho para poder atender aqui as dores do comercial e a gente poder seguir. Terminando esses 3, a gente volta e vai trabalhando as maiores dores que vão acontecendo. E assim foi feito, né, junto com o comercial, para poder trabalhar nas dores do comercial, trazer resultado e ir solucionando gradativamente cada coisa que estava vindo. Que pergunta! Porque geralmente é isso mesmo que você falou, porque o marketing, ele encanta o cliente, ele vende, mas se não tiver a logística para entregar, no popular é um tiro no pé. Exatamente. Porque você, ao invés de obter o respeito do mercado, você fica descredibilizado, desvalorizado. Essa pergunta é transformadora. Essa pergunta é transformadora. E eu digo muito para o meu time, né, por onde eu passei, eu digo assim, linkando com o que você falou, né, não adianta nada a gente fazer todo o processo de encantamento, conseguir a venda e não executar. Então, assim, nós somos a ponta final da cadeia. Então, assim, se minha equipe lá não tiver com vestimenta correta, né, um uniforme correto, se não for educado com o cliente, se não entregar o produto certo, sem avaria, na data certa, na hora certa, na quantidade certa, tudo isso vai por água abaixo. Então, eu sempre busco estar muito próximo do time de marketing, do time comercial, para dizer, ó, vamos alinhar as estratégias que a gente possa executar, né, porque não adianta a gente planejar uma coisa que não seja execuível. Então, eu sempre busquei muito estar próximo do time comercial e do time de marketing para que a gente possa construir juntos, né? E a logística se tornar um diferencial competitivo para a empresa que eu estou, né, no segmento comercial. Então, se a gente está vendendo commodity e tudo é a mesma coisa, preço, qualidade são semelhantes, eu quero ganhar no nível de serviço da logística entregando o resultado lá para os nossos clientes. E aí você sai de água
para defensivos agrícolas. Como foi essa passagem e continua na logística? Continua na logística. Nesse meio tempo, ainda teve uma outra indústria que eu passei. Eu voltei em 2011, né, tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Cearense, outro segmento totalmente diferenciado, né, então trabalhava lá. E a Cearense foi uma outra escola para mim, porque assim, a Cearense, eu digo que foi outro laboratório que eu tive a oportunidade, porque eu tive a oportunidade de desenhar processos, de implementar sistema, de interagir com o time comercial. Então, assim, foi mais uma outra experiência e de grande volumetria, né? Nós estamos falando na Cearense, a gente fazia 60 mil toneladas por mês. Então, 600 mil toneladas por ano. Estamos falando de 120, 130... De aço, né? De aço. O Brasil inteiro, né? E passei quase 6 anos lá, então me trouxe também uma bagagem de estar aprofundando. E quando foi em 2016, tive esse convite para ir para a Sumitomo, na época no Farm, né? Que a Nufarm é uma empresa que adquiriu a Agripec do Beto Studart, né? Então, em 2007, a Agripec foi vendida para a Nufarm. A Nufarm é uma empresa australiana que fez a aquisição, né, da Agripec. Eu entrei em 2016 como Nufarm, né, já responsável pela logística. E quando foi em 2020, a Sumitomo adquiriu as operações, é uma empresa japonesa, a Sumitomo Chemical. É um grupo gigantesco. A parte química é um dos segmentos, né, mas tem segmento de petróleo, tem segmento de pneu, então tem várias coisas. Mas aqui no Brasil é a Sumitomo Chemical, que trabalha tanto com defensivos agrícolas quanto com o que a gente chama de saúde ambiental, né? Então nós vendemos o ingrediente ativo que vai naqueles inseticidas domésticos, Raid, Baygon, é o ingrediente ativo da Sumitomo que está lá dentro, né? Então nós fazemos essa distribuição também. Mas o grande negócio da Sumitomo Chemical aqui na América Latina é a venda de defensivos agrícolas, né? Como é essa mudança cultural de sair de uma empresa cearense, você ainda familiar, não estava lá, mas você sabe, né? Cearense familiar, como a Agripec, do Beto Studart, para a Nufarm australiana. Isso. E para depois Sumitomo japonesa. Como é esse segundo momento você vivenciou muito fortemente, né? Como é essa adaptação cultural? E são culturas bem diferentes, né? O australiano é mais semelhante com o americano. Ele vai fazendo ali, tem uma agilidade muito grande. O japonês não. O japonês ele já gosta de planejar bastante e executar, que eles chamam de right first time, né? Então, assim, ele planeja para quando executar não ter mais tanto erros ou problemas, né? Então, são duas culturas extremamente diferentes. E assim, você meio que vai se adaptando e tentando pegar o que existe de melhor em cada uma, né? Porque assim, a logística também não pode ser tão morosa. Pelo contrário, a gente tem que ter agilidade, né? Então a gente pega a questão do planejamento, a questão do entendimento, de fazer a melhor forma da cultura japonesa, sem perder a agilidade da cultura australiana, que precisa entregar, precisa estar próximo do cliente, precisa ter essa agilidade, precisa inovar, né? Não dá para você ficar fazendo as mesmas coisas. Então assim, você vai pegando e tentando buscar o melhor de cada cultura e influenciar positivamente o cenário, né? Então, assim, existe uma diferença gigantesca. Eles vêm bastante aqui, né? Porque é a única fábrica da América Latina que a Sumitomo tem. Então, constantemente a gente recebe o pessoal de fora para poder conhecer as nossas operações. Fica o convite também, né? A gente tem um programa lá que a gente chama Sum Inside, que serve tanto para receber clientes quanto para receber a comunidade em si lá de Maracanaú. Tem um trabalho muito fantástico nessa questão de sustentabilidade que a Sumitomo faz, até para poder mostrar o que a gente faz, como a gente atua, os benefícios que a gente leva para a sociedade, né? A gente fala que o defensivo é o remédio para as plantas, né? Do jeito que a gente tem um remédio para nós, né, seres humanos, o defensivo ele serve como remédio para a planta. E a gente, né, a Sumitomo, ela tem um dos valores da Sumitomo é essa questão da sustentabilidade, que a gente trabalha lá o pilar grande Responsible Care, né, esse cuidado responsável. E a Sumitomo ela fala que ela não está aqui só para ter resultado financeiro. Se for só resultado financeiro, ela não entra no negócio. Tem que ter resultado financeiro trazendo benefícios para a sociedade. E está totalmente linkada com essa questão de sustentabilidade mundial. Por quê? A alimentação é que vai sustentar o mundo. A gente não consegue fazer esse processo de economia de escala, de grandes produções, se a gente não tiver o defensivo agrícola utilizado da maneira correta.
com receituário agronômico de um especialista que indica aquele defensivo para cuidar de determinada praga, determinado fungo ou determinado herbicida lá que precisa ser aplicado, para que a gente consiga realmente ter produções em grandes escalas. Hoje o Brasil é realmente gigantesco, né? O agronegócio hoje representa quase 30%, né, do Brasil, então quem move bastante o Brasil é o agronegócio. E a gente fica muito feliz de poder estar levando soluções para o produtor, para que ele consiga produzir mais, com mais tecnologia. Cada vez mais o uso do defensivo ele vem sendo reduzido pelas tecnologias. A Sumitomo é uma empresa que a gente chama de R&D, né, pesquisa e desenvolvimento. Então ela traz moléculas novas para reduzir exatamente. Então você usa pequenas volumetrias que fazem um tratamento muito mais amplo. Então a gente tem reduzido a nossa volumetria de uso de defensivo, trazendo tecnologias que trazem melhor rentabilidade para o produtor com mais segurança. É o maior desafio da logística. Isso é outra coisa que a gente ouve muito, né? Que o Brasil tem preços pouco competitivos porque a gente tem uma distribuição cara, porque é muito via rodovias, né? E isso tudo encarece muito produtos. É diferente de dispor de trens, né? As ferrovias que barateiam mais. Quais são os grandes desafios da logística hoje em dia? Não só em defensivos agrícolas, mas pela sua vasta experiência. Você falou um ponto extremamente importante, né? Tem pequenos incentivos aí para poder fazer ferrovia, mas é muito pequeno. Um modal que tem crescido bastante é a cabotagem, né? O marítimo, que tem ajudado bastante, né? E a gente tem utilizado com bastante frequência também, principalmente a gente traz, a gente sobe com matérias-primas, né? De São Paulo, a gente tem alguns fornecedores que a gente traz para cá para o Nordeste, né? No caso, utilizando Porto Pecém via cabotagem. E a gente também desce com alguns produtos acabados, né, também, tanto para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, que ajuda. Mas se você pensar assim, hoje, acho que 80%, 85% do modal realmente utilizado é o modal rodoviário, né? Então, você consegue utilizar esses outros modais para longas distâncias, mas para curta distância vai ser ali o rodoviário mesmo que predomina, né? Então, assim, e o agronegócio, ele traz uma dificuldade ainda maior, né? Porque a gente fala de outras empresas, grandes centros de distribuição, entrega na capital, ali no centro, tem as dificuldades do trânsito. A gente tem dificuldades de rodovias, né? Porque acessa a fazenda do produtor, acessa a fazenda do pecuarista. Então, o que nós temos feito, né, para poder driblar um pouco dessas dificuldades que a gente tem no dia a dia? Então, alinhado com a estratégia de crescimento da empresa, né, de saber para onde está indo, para onde nós vamos crescer junto com o marketing e o comercial, a gente fez algumas pesquisas de benchmark também e vendo como é que a gente consegue ser cada vez mais ágil na entrega, né? Então a gente foi visitar grandes players do mercado, como a Amazon, como o Mercado Livre, e ver qual a estratégia que estava por trás para poder ser ágil, né? Então se a gente não sabe, a gente vai lá e busca para aprender. E assim, uma das coisas, né, além da grande quantidade de tecnologia que eles têm por trás para poder fazer a mágica acontecer, né, de entregar, mas uma das coisas que ele tem feito é sair de mega centros de distribuição, de 200, 300 mil posições pallets, e está mais próximo do cliente. Então, mais centro de distribuições, mais pontos que eles chamam de exchange points, às vezes utilizando até pessoas para poder fazer entregas. Como o defensivo agrícola ele tem uma legislação específica, eu não consigo usar, armazenar em qualquer lugar. Então, o que a gente fez? A gente buscou parceiros, operadores logísticos que têm essa expertise, que têm licenças para armazenamento e estamos cada vez que a gente chama nas fronteiras agrícolas, estando próximo do cliente, né? Hoje nós temos aproximadamente 15 centros de distribuição espalhados no Brasil inteiro e a gente busca realmente estar próximo do cliente. E o last mile, muitas vezes, a gente faz até com veículos pequenos, que a gente chama de vans, né, de 500 quilos, de 1.000 quilos, para poder entregar, inclusive, às vezes no mesmo dia, ou com 24 horas. Então, assim, nesse Brasilzão gigantesco, você pensar numa logística de agronegócio que entrega no mesmo dia, às vezes, é bem desafiador, né? E é isso que a gente busca, porque sabendo para onde o nosso comercial e o marketing estão direcionando, a gente vai captar, né, uma rede de abastecimento, uma rede de distribuição, para que a gente consiga equilibrar nível de serviço e consiga equilibrar custo, né? Se você quiser entregar rápido, você pode pagar ali e você vai entregar rápido.
mas não vai dar resultado. Então, assim, a gente tem que todo dia estar balanceando, né, equalizando essa balança aí, para que a gente possa estar encantando os nossos clientes e sendo rentável para a empresa, né? Perfeito. Interessante que hoje, você falou em Amazon e Mercado Livre, hoje em dia, com o online, com o e-commerce, a área de logística ganhou uma importância única, ímpar, porque elas são o back-office da venda online. Porque não adianta você comprar online se não tiver quem lhe entregue, né? Sim. Então, hoje em dia, aquela área que lhe escolheu, hoje lhe colocou, né, up to date com tudo que existe de mais relevante em serviço, junto com a venda online com o e-commerce. E tem que ter uma preparação gigantesca, né, para poder fazer, porque é como você disse, você está captando hoje, os canais de captação de clientes são gigantescos. Todo mundo tem na palma da mão hoje essa flexibilidade, né, de poder comprar ali. Então, se você não tem uma logística por trás preparada para suportar tudo aquilo que você está fazendo, né, então assim você vai gerar frustração. Então é extremamente importante você conhecer, saber das capacidades, estar próximo, né, do que você consegue fazer ali, entendendo as necessidades para que sim você consiga realizar aquilo que está sendo prospectado, né? Eu vou te fazer a pergunta que eu sempre faço para os meus convidados. Como é a teoria na prática? Teoria na prática. A teoria ela ajuda bastante a você ter a visibilidade, né? Às vezes a teoria ela tem um pouco do encantamento de que tudo vai acontecer certo. Mas eu acho que a teoria ele leva para você ter o planejamento. Eu costumo dizer que existe o trilho e a trilha, né? Então o trilho você não vai conseguir sair, mas na trilha você consegue sair, mas você está sempre apontando para aquele horizonte onde você quer chegar. Então a partir do momento que você sabe da teoria onde você quer chegar, você pode até desviar, mas o seu horizonte está montado ali para onde você deve ir. Então é importante você não perder o foco. Então a teoria lhe traz essa capacitação de você saber onde você quer chegar e as ferramentas que você pode utilizar caso você desvie daquele objetivo que você está traçando. Perfeito. Por falar nisso, você chegou a fazer alguma especialização na área de logística? Porque é uma área muito, né? Ela tem seus conhecimentos específicos. Você precisou ir por esse caminho? Sim, é extremamente importante, né? Você tá buscando aprofundar, né? Se especializar cada vez mais. Então, assim, eu tenho um MBA, né, em logística, que já concluí, e estou fazendo agora, voltei novamente, né, para a academia, que é interessante, está se atualizando. Então, estou fazendo agora um MBA de Supply Chain, né, para poder estar trazendo coisas novas e estar sempre se reinventando e agregando valor, né, para a empresa, para os nossos clientes. Olhando ali para a sua câmera, que conselho você dá para quem ainda está na universidade? Assim, para quem ainda está cursando, né, o conselho que eu dou a gente está numa geração que tem uma ansiedade por resultado, né, e é normal, é natural. Vocês foram criados nessa facilidade de conseguir as coisas, né? Então, assim, quer assistir um filme, você tem ali na palma da mão, você quer comprar uma coisa, você acessa ali, né? O e-commerce tem proporcionado isso, para entregar no mesmo dia, no dia seguinte, e às vezes a gente pensa que a nossa carreira, a nossa vida profissional também vai ser nessa rapidez, né? Então, assim, o que eu aconselho, né? Quem está vivendo, aproveite o momento da academia, faça uma faculdade bem feita, curta, né? E aprenda o máximo possível e busque experiências que agreguem valor ao que você está aprendendo na teoria lá. No meu caso, né, como eu falei no começo, o Sebrae para mim foi uma grande casa. Então, assim, aproveite esse momento, não busquem só remuneração. Eu falo muito de curtir o momento e aproveitar aquilo que tem que ser feito com intensidade, né? Então, já que você está lá, aproveite aquilo, sugue o máximo possível, né, dos professores que lá estão para poder contribuir com o seu desenvolvimento, né? Tem uma parábola aí, né, que fala de você derrubar árvores, né? Muitas vezes você sai derrubando árvores com o machado que não está amolado. Então você sai e coloca muito esforço ali para conseguir aquele resultado. Se você amola o machado e consegue derrubar mais facilmente, você vai ter menos esforço e mais resultado. Então, fazendo um link com a faculdade, né? Com quem está cursando,
estude. Esse é o momento de afiar o machado de vocês, para que lá na frente vocês possam conseguir mais resultados, trazendo com menores esforços, né? E agregando cada vez mais, entregando mais do que é solicitado. Muito bom conselho. Você estava falando do Sebrae, você voltou a citar o Sebrae. Como foi a mudança do desejo de empreender para o desejo de continuar como executivo? Que momento você percebeu que era ali que você ia ficar e se realizou como executivo? Eu também, assim como a logística, né, eu acho que eu fui também escolhido para essa área executiva, né, porque assim, o empreendedorismo, eu acho que é uma coisa nata, né, a pessoa nasce empreendedora e lógico que tem as ferramentas para poder desenvolver e fazer, mas eu acho que tem muito do espírito. E eu tive a oportunidade, né, de tentar empreender algumas coisas, mas no momento que eu fui seguindo na minha carreira profissional, ela foi me guiando, né, e me levando mais para essa área executiva, de poder trazer resultados, de trabalhar com os recursos, né, que a empresa proporciona. Mas sabe o que também, Tássio? Eu dou aula de criação de novos negócios. E uma das coisas que eu digo, como é uma disciplina optativa, eu tenho gente de todos os cursos. E a primeira coisa que eu digo para eles em sala, no primeiro dia de aula, não significa que todo mundo que está aqui quer ter o seu próprio negócio. Sim. Mas uma aula, um conhecimento de empreendedorismo, lhe torna um melhor profissional em qualquer área. Porque você pode empreender, e com certeza empreende, dentro das empresas onde você está. Por isso você é tão bem sucedido, por isso você tem tanta longevidade nas empresas e sempre galgando melhores posições, porque é o seu espírito empreendedor que está ali, criando soluções, criando estratégias, implementando estratégias. Então eu acredito muito no espírito empreendedor, que pode estar, por exemplo, no serviço público. Esse projeto é um empreendedorismo dentro do serviço público. Certeza. Então, o seu espírito empreendedor mora aí. Só não é para ter sua própria empresa. E foi muito bem colocado, professor, porque eu não tinha pensado por esse lado, né? Mas, assim, uma das principais vertentes que a gente lá tem na Sumitomo, né? A gente fala de questionar o status quo. Então, assim, a gente não pode parar de jeito nenhum. Então, a todo momento, a gente está lançando novos projetos, novas melhorias. A cabotagem, por exemplo, foi de uma dificuldade na época da pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Porque também faltou o caminhão. Então, assim, já existia, a cabotagem já existe há bastante tempo, só que não era um modal bastante utilizado. Então, nós tivemos que voltar para dentro de casa, trabalhar planejamento, aquisição de matéria-prima de forma antecipada, porque o lead time de atendimento ele é um pouco maior do que o rodoviário. Então, assim, isso faz com que a gente busque realmente novas alternativas, busque coisas novas. Está abrindo novos centros de distribuição, né? Então está totalmente realmente ligado com o empreendedorismo, né? O intraempreendedorismo, né? O desenvolvimento dentro daquilo que você está fazendo no dia a dia. É isso aí. Perfeito. Esse é o seu espírito empreendedor. Perfeito. O importante é você estar feliz com o que você faz. Muito feliz, né? Realizado profissionalmente, pessoalmente. Então, feliz porque a logística me escolheu, né? E não largo mais ela, não. Que coisa boa, Tássio. Estou muito feliz com sua presença aqui, por essa aula, por esse aprendizado. Eu acho a logística uma área encantadora. Eu estimulo muito meus alunos que querem fazer monografia na área de marketing, que busquem a interação com a logística. Porque a gente sabe que serviço é importante, atendimento ao cliente é importante, vendas é importante, mas se não tiver quem faça, né, o back-office, a entrega, esse é o valor do serviço, é o laço, né? Sim. Da entrega final do valor ao cliente. Então, obrigada de coração. Eu que agradeço pela oportunidade. Gente, é isso. Se vocês gostaram como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.